chegava... Mas aí o pavimento rígido, ele não tem essa necessidade de... Não tem. De temperatura, ele não é tão rígido, né? Eu acho que assim, que o pavimento rígido, é assim, a tecnologia que tem um concreto, o concreto de cimento Portland, ele é muito maior do que o concreto de cimento asfalto. Concreto asfáltico. Porque tem muito mais aditivo que foi estudado para pavimento, para concreto, né? Pra esse Pode concreto. ser que seja por causa disso que nos países, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muito pavimento rígido ou não... Eu acho ou é que mais lá... uma coisa de lobby da indústria de cimento? Depende, assim, eu vejo nas regiões lá nos Estados Unidos, Texas, Las Vegas, os caras põem tudo pavimento rígido porque a temperatura, tava 47 graus agora em Las Vegas. Cara, não aguenta, né? Nós temos... Então lá porque é muito quente, não é porque é muito frio, então. Eu achava que punha pavimento rígido que era mais frio que ele para aplicar. Então, mas a gente tem um cap aqui 3045, né? Que é um cap duro. Que é um cap duro. E mesmo assim, eu acho que ele não aguenta essas temperaturas, né? Esse cara tem que botar uns aditivos fodidos, botar um SMA lá pra ter imbricamento. Tem que botar os polímeros, pra poder reduzir aí essas patologias que podem ocorrer. Né? E uma coisa que tem muito aqui, falando de pavimento rígido, que é o de concreto cimento Portland, é a cultura para aplicar, né? Então, o pavimento flexível já, na mão de obra, digamos assim, está mais acostumado. Sim, no Brasil Então, nós temos aí o Rodoanel, que tem grandes trechos, né? Uhum. E aí teve algumas intervenções que foram geradas num período curto, né? Pode ser problemas de base, né? Não acompanha... As placas bailarinas lá que o pessoal falava, né? Isso, tem a placa bailarina... Não colocaram barra de transferência, cara. Pode ser. É engraçado, outro dia eu fui levantar... Logo depois que fiz o Rodoanel, eu fui levantar as patologias no pavimento rígido. Eu achei todas. Aí uma que eu fiquei, assim, entre aspas, contente por ter encontrado, né? Porque eu não imaginava no pavimento de concreto. Foi buraco. Na panela? Caramba. Então eu tinha achado a placa bailarina, quebra de canto, esborcinamento, e fui encontrando, né? Trincas, fissuras... E aí, quando eu achei o buraco, aí eu finalizei o trabalho. Pior que eu já achei também, cara. Porque assim, no fundo, o pessoal dimensionou o pavimento, aí colocou fibra, diminuiu 10 centímetros a placa, aí moeu tudo. E aí você vai começando a fazer várias trincas, e aí aquilo lá tá tudo interligado, uma hora começa a movimentar, solta, né? Mas é raro mesmo, é difícil. É difícil. É isso aí. O que mais? Não sei, Marcos. Conta algumas experiências aí de obra, coisa bacana aí. Tá. Acho que nós não falamos do cone sul-africano. É um legal também, porque o cone sul-africano, ele possibilita ter o CBR in situ, né? Que é uma dúvida que muitas pessoas têm, como determinar o CBR in situ. Tem o cone sul-africano. Você pode cravar, uma outra forma, cravar o cilindro Hilf. No caso, lá nós desenvolvemos um pistão para poder cravar nesse cilindro Hilf. Quando você fala cravar o cilindro, você tem uma amostra indeformada do trecho, ou seja, tem as características reais, certo? E eu venho com um pistão para aquele diâmetro e calculo o CBR, do mesmo formato que eu calculo o CBR tradicional, que o cilindro é maior, né? Então eu tenho com a amostra indeformada. Por outro lado, nós temos aí consolidado, que é o cone sul-africano, né? Então você vai, que nada mais que eu tenho uma ponteira com um ângulo conhecido e eu tenho um peso conhecido que em queda livre ele crava essa ponteira no solo. E você mede essa penetração, o quanto penetrou. E aí eu faço uma correlação por meio de algumas equações existentes, né? E chego no CBR para aquela camada específica, tá? Quando eu comentei esse do cilindro Hilf, nós fizemos um trabalho fazendo a correlação do cone sul-africano com o CBR, uma amostra coletada no campo e cravado, e cravando o cilindro na amostra indeformada e fazendo no laboratório. E aí fizemos uma correlação para ver a equação, as correções que precisam para determinar o CBR em si. Objetivo geral, nesse caso específico, determinar o CBR na frente de trabalho e ver se ele atende o que foi previsto em projeto, né? Tem usado bastante isso? Eu tenho feito, sim. Eu tenho feito. Legal. Alguns testes desses eu faço mais em obras que eu executo, né? Como eu desenvolvi a pesquisa, aí eu acabo fazendo nas minhas obras, diríamos assim. Mas ele está publicado, existem outros trabalhos também já publicado que trata desse assunto. E aí é a questão um pouquinho de gosto, de
está familiarizado, né, para usar. E você tem que calibrar toda a obra, você vai lá, mede, tem que fazer uma calibração. Tem. Mas você ganha essa calibração, beleza, porque depois você ganha em termos de desempenho lá, de desempenho, de produção. Essa calibração, ela sai, entre aspas, automática com a caracterização. Porque quando eu falo em caracterização do material, então eu já coletei para caracterizar o material, já conheço os parâmetros dele. Então já fiz um CBR de referência para aquele material. Então eu já conheço. Agora eu só vou verificar quando eu cravar o cilindro in situ se corresponde ao CBR de projeto meu, ou o que eu projetei inicialmente, né? Então assim, ele pode estar, entre aspas, maior, não menor. Perfeito. Né? Marcos, acho que é isso daí. A gente deu um overview aí. Acho que foi um negócio bem bacana. Acho que o pessoal vai gostar bastante aí desse conteúdo, né? Acho que a gente não se aprofundou muito, porque se a gente ficar falando aqui, acho que vai o dia fácil, né? Vai. Mas, de qualquer forma, a gente agradece muito aí as explicações, tudo que você passou aí pra gente. E aí faça as suas considerações finais aí, enfim. Tá ok. Primeiro eu queria agradecer aí a vocês, né, a Cáter Engenharia, na pessoa aí do André e do João, pelo convite, né, pela oportunidade, né. Dizer que eu estou sempre à disposição, se precisarem aí, né, mandem para a Cáter ou mandem para mim direto uma mensagem aí, o que eu puder esclarecer, é sempre um prazer, né. O meu e-mail na JS Global, se eu puder deixar. Com certeza, pode deixar tudo o que você Depois vai estar no link na descrição do vídeo. Faz o seu jabá aí. Marcos com U, né? marcosdosreis@jsglobal.net. Né? Esse é meu e-mail direto. E se tiver dúvidas, né, sobre o assunto, quiser conversar, eu estou sempre aberto aí para poder estar contribuindo, tá bom? E é o que você falou, o assunto ele é gostoso, ele é extenso, ele é, né? E se deixar, a gente fica conversando dia e noite, tá? Eu fiquei quietinho aqui para não atrapalhar a conversa do especialista, mas eu tenho tanta dúvida, rapaz. Se eu pudesse aqui, Mas vamos chamar o Marcos um dia para falar. Acho que tem que chamar ele um dia para falar de solos. A gente fica falando de solo, de terraplenagem, de material e tal. Aí outro dia a gente faz umas conversas mais específicas, né? A gente fez um overview aí, mas acho que. Não, é muito legal. A gente vai no trecho, o pessoal pergunta, não, mas esse solo aqui, não sei. Aí eu fico meio assim perdido, né? É legal ter umas dicas depois. E tem uma coisa falando de geotecnia, falando do solo, nem todo mundo acredita, né? Ou põe a devida importância, acha que é tudo igual. Mas ela é a base, apoia todo, né? Eu, particularmente, que nem eu comentei no início, são 26 anos atrás quando eu me formei, parece ontem. Eu fui trabalhar no IPT com mecânica dos solos, né? No Instituto de Pesquisa. Eu me apaixonei na graduação. Ninguém gostava do laboratório de mecânica dos solos e eu me apaixonei por gostar de conhecer o solo e vi que tinha uma mecânica envolvida. Eu acho que assim, Marcos, a parte de geotecnia dos solos, essa iteração, acho que é o fino da arte assim, da engenharia. Porque o concreto, né, tudo aqui que a gente menciona, a gente tem um controle e tal. O solo é muito difícil a gente estimar o comportamento, né? Ele é heterogêneo. Como vai estar lá na jazida, como é que você vai empregar, você fazer um túnel, um pavimento, é muito impreciso, né? Então a gente conseguir definir isso, estudar, é o fino da arte, assim, da engenharia, é a utilização dos solos. Isso que você falou, João, assim, vamos falar em sondagem, a percussão, por exemplo, o NSPT, né? Eu posso fazer um furo aqui num perfil, 1 metro ao lado eu tenho um material totalmente diferente. Exato. Tá certo? E por outro lado, não é possível eu perfurar toda a área. Então eu tenho que ter um critério de amostragem, definir um critério para essa amostragem e fazer os ensaios. Pode ser que há necessidade de ajustar durante a execução? Sim, pode. Ou não, porque não tem como você perfurar tudo. Então você cria um critério, faz uma amostragem e minimiza ao máximo os riscos que possam me ocorrer. Né? Muito pior seria não fazer nada. Aí é grave. Né? Aí a gente não consegue. Aí é grave. Legal. Tá bom? Então tá joia. Muito obrigado aí. Pessoal, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Valeu, até mais. Abraço.